Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que é histórica para a sociedade brasileira, fincada tradicionalmente numa moral conservadora. Eu me refiro à decisão que permitiu, a partir de então, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, reivindicação há muito tentado por esses grupos da sociedade brasileira. A polêmica, pelo visto, está apenas no começo, porque se de um lado temos setores conservadores da sociedade brasileira que não aceitam essa decisão do Supremo Tribunal, por outro lado, nós temos o reforço ainda mais para estes setores, talvez daquele segmento que é o mais conservador em todo o mundo, ainda nos dias de hoje, chamado Igreja Católica. Isso mesmo. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, na sua 49ª reunião na semana que passou, fez publicar uma nota oficial em que todos os integrantes desse conclave assinam uma nota sendo contra esta decisão do Supremo Tribunal Federal e mais, dizendo que o Supremo ultrapassou o seu limite de intervenção dentro da democracia brasileira. É para discutirmos os vários ângulos, os vários aspectos dessa decisão para uma sociedade pretensamente moderna, como se diz, a sociedade brasileira, e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para isso nós convidamos hoje, de toda a nossa equipe, os 3 debatedores mais indicados para discutirmos, porque tem formação na área do direito, tem formação na área da filosofia, da história. Me refiro ao professor, advogado e jornalista Reginaldo Vasconcelos, que integra a nossa equipe, que aqui mais uma vez vem colaborar. Conosco também o professor, o doutor Roberto Martins Rodrigues, que andava um tanto quanto afastado, felizmente está de volta aqui integrando novamente a equipe. E o também professor, doutor Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. E vamos começar o programa com o tema objeto do comentário de abertura, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em institucionalizar, digamos assim, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, algo reivindicado há muito tempo por esses segmentos, esses grupos da sociedade, quase sempre incompreendido, rejeitado nas suas reivindicações legítimas, diga-se de passagem, do meu ponto de vista. Embora já existisse de fato algumas decisões aqui e ali, mas isso ficava a critério do juiz aceitar ou não aceitar, e aí tem sempre a intervenção da igreja muito fortemente. E para começar, vamos exatamente colocar isso. Antes de eu colocar a posição da igreja, tirada na semana que passou, na 49ª Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já que estou diante de 3 doutos no direito, eu queria exatamente ouvir a opinião dos senhores sobre essa decisão do Supremo Tribunal, que já começam os primeiros questionamentos. Professor Rui, o Supremo decidiu corretamente? O Supremo não é o Supremo porque não erre.
o Supremo não erra porque é o Supremo. O Supremo diz, está dito. A quem é que nós vamos recorrer? Agora, em primeiro lugar, eu não li, eu devo ressaltar que eu não li o acórdão e ouvi pequenos trechos dos votos de alguns ministros. Não pude acompanhar a votação do Supremo, que se prolongou por 2 dias. Não é? O que eu posso dizer é que o Supremo certamente não criou uma instituição nova, um novo instituto jurídico, não é? Porque já existia a sociedade de fato. A Previdência já reconhecia esse tipo de união. Não é? E o Supremo certamente não declarou que esse tipo de união seja uma sociedade de fato. Porque o artigo 226 da Constituição, no parágrafo 3º, explicitamente começa, é um artigo interpretativo da própria Constituição. E ele começa descrevendo que seja uma união estável com as palavras: união estável é um consórcio entre um homem e uma mulher, e prossegue dizendo outras coisas. E o pedaço do voto que eu assisti do ministro Lewandowski, ele leu esse parágrafo dizendo que era um instituto que tinha outra configuração. E defendeu a tese de que o direito precisa reconhecer a realidade social, que essas uniões existem, fazem parte da realidade social, e que era preciso uma terceira espécie de consórcio. Além do casamento e da união estável, haveria uma terceira espécie de consórcio agora. E eu não sei como é que ficou isso na votação do todo, do conjunto. Não sei se já publicaram, eu vou ver se já publicaram o acórdão do Supremo. E, de fato, deve ter sido criada uma terceira espécie de consórcio. Não é? Eu não sei se isso era uma reivindicação da comunidade interessada. Eu sei que há um movimento político em torno disso, por parte dos novos gestores da moral, e que tem muito mais um sentido simbólico de propor e de propugnar por novas referências culturais e morais. Mas isso cria, inclusive, o risco de surgirem muitas ações judiciais reivindicando pensão de alimento. Reginaldo Vasconcelos, qual é a sua percepção para essa decisão do Supremo, que, como disse, a polêmica está apenas no começo? Eu não acho que o Supremo acerte sempre. Embora seja a última instância, algumas decisões do Supremo não me agradam. Essa, do ponto de vista jurídico, eu não vejo nenhuma anomalia. Porque as pessoas têm o direito de contratar o que bem entendam e o mundo jurídico tem que entender isso como uma coisa normal. Liberdade negocial. A liberdade negocial. E o Supremo apenas referendou uma coisa que já havia na prática, né? A união... A autonomia da vontade. Exatamente. Então... O Estado não tem que interferir entre um negócio entre 2 sujeitos quando o objeto seja lícito. Isso. E, no caso, o objeto nunca foi considerado ilícito. O Supremo não inovou nesse campo. Quando os sujeitos sejam capazes, o Supremo também não inovou nesse campo, ele não está instituindo uma união desse tipo entre sujeitos que não sejam capazes, e quando a forma não seja defesa em lei. Perfeito. Isso era o único obstáculo. Criou essa terceira figura, né, que é a união de fato, porque não pode ser o que está configurado como a união estável, porque exigiria um casal heterogêneo aí. Né, mas reconheceu que é possível 2 pessoas do mesmo sexo se unirem na vida prática e dividirem, inclusive patrimonialmente, né, o que eles adquirirem. Então, eu acho perfeito. Foi por unanimidade, criaram a jurisprudência, como o professor Rui pontuou em conversas, não houve uma súmula vinculante, mas criou-se uma jurisprudência muito grave, que acho difícil, não é? Um precedente que eu acho difícil que alguém vá se contrapor a ela. Então, acho positivo. Professor Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua leitura? Tanto o Reginaldo como o Rui já colocaram, a meu ver, todos os aspectos que podiam ser considerados. Eu vejo o aspecto político, e evidentemente em nosso sistema constitucional o Supremo é o poder máximo em caso de conflito ou dúvida na interpretação da ordem jurídica. Quando ele diz uma coisa, para ser meio chato, é quase um agista dixit, ele dá realmente a última palavra. Mas também nesse aspecto eu vejo a repercussão da decisão do Supremo.
aquilo que era discutível, e eu vou mais longe, a sociedade sequer discutia isso. Os grupos interessados é que traziam à baila esse assunto vez por outra. Isso é um assunto geralmente meio tabu na sociedade. Mas entre os grupos muitos preconceitos exato. que a sociedade contempla, pratica, estava esse aí, sem dúvida. E vai continuar preconceito. Não é a decisão do Supremo que vai mudar de repente a visão das pessoas sobre situações que secularmente eram tidas como anormais, fora do eixo da normalidade. O aspecto jurídico, não há dúvida que o Supremo não inovou nada. Ele apenas, vamos dizer, num nível de decisão superior, entendeu aquilo que já se entendia, que já se praticava. Porque o aspecto mais importante disso aí, para os que passarem a viver ou estão vivendo nesse tipo de união, é o aspecto patrimonial. Não é o aspecto social nem político, porque as pessoas já aceitavam. Já. E agora eu acredito até que eu ouvi isso uma vez de um profissional da área de beleza, de salão de beleza, que é homossexual e ele se diz satisfeito com isso, que não ia à parada gay porque ele não precisava, ele não tinha esse tipo de autopreconceito e realizava aquilo que afetivamente ele considerava bom para ele. Então o que o Supremo fez foi eliminar, ou melhor, contribuir para eliminar, para aos poucos o preconceito ir cedendo e a sociedade passar a aceitar. Porque, não obstante todos vocês terem aí ressaltado que, na verdade, o Supremo apenas reconhece algo que de fato já existia, mas de fato existia, entre aspas, existia, entretanto, não aceito, como certamente continuará ainda por algum tempo sem ser aceito. Porque a decisão do Supremo não entretanto, a decisão do Supremo, que cria uma base legal para isso, para inclusive os interessados pertencentes aos grupos homossexuais, sejam masculinos ou femininos, ingressarem em juízo contra atos homofóbicos que constantemente estão aí, e isto certamente vai inibir comportamentos, quer dizer, morais preconceituosos, que até então se verificava mesmo na existência do fato da união entre pessoas do mesmo sexo. Então, acho que tem esse efeito não só simbólico, mas tem um efeito, sobretudo, quer dizer, legal, que vai inibir o outro. Eu disse há pouco que o Supremo não é o Supremo porque não erra. Não erra porque é o Supremo. Quer dizer, não estou dizendo que do ponto de vista filosófico não erra, né? Estou dizendo que do ponto de vista jurídico, o que ele disser, se era errado, passa a ser certo. Certo. Perfeito. Mas, do ponto de vista de uma doutrina de Estado, uma doutrina política, pode-se discutir a legitimidade da decisão do Estado, a legitimidade política. A legitimidade jurídica não se discute. Porque, de certo modo, essa deveria ser uma decisão política. Isso representa uma judicialização da política. E a judicialização da política é uma usurpação da função legislativa. Caberia ao legislativo tomar uma decisão nesse campo. Porque o professor Roberto, com muita propriedade, lembrou que tem alguns efeitos patrimoniais nesse campo, sobretudo na área de herança. Né? Porque na área previdenciária, a Previdência já estava reconhecendo. Né? E uma legislação que pertine ao que diz respeito às relações patrimoniais, deveria ser uma decisão política, deveria ser uma decisão legislativa. Agora, inclusive, o presidente do Supremo, num comentário que apareceu, num pequeno trecho do voto dele que apareceu nos noticiários, ele lembrava isso, que o legislativo devia ter a coragem de se expor, porque o fato é que o legislativo está se omitindo de algumas decisões polêmicas. Porque o deputado sabe que ganha voto de um lado e perde de outro. Desgastante. Como eles não sabem de que lado se a perda de votos é maior ou menor do que os votos que eles poderão ganhar, eles se escondem. Como o Supremo não depende de voto, ele está assumindo o ônus do desgaste dessas decisões polêmicas. Está assumindo o ônus, diga-se de passagem, para resolver, vamos chamar assim, um litígio social de grande monta, porque atinge
em maior ou menor grau. Quer dizer, vários setores da sociedade, os que buscavam tal direito e os que queriam impedir esse direito, como agora se levanta a Igreja Católica, que daqui a pouco nós vamos colocar nessa discussão. E uma vez que é da tradição do Poder Legislativo brasileiro, com a redemocratização, o professor Rui, salvo o melhor juízo, pode me corrigir, uma vez que o Poder Legislativo tem sempre se omitido dessas grandes questões, o Poder Judiciário é chamado a intervir. É porque é um poder contramajoritário, ele não precisa de voto, ele não precisa ser simpático, né? Ele precisa seguir. Eu esclarecer ainda o seguinte, é que em nenhum momento o Supremo usou a palavra casamento. Os meios de comunicação enfatizaram isso, dizendo que agora os gays podem casar, mas não é bem isso. No campo simbólico, os próprios homossexuais perseguem esse na conceito prática de casamento. vai acontecer. Já estão acontecendo até cerimônias. Isso não dúvida, porque o direito sempre chega depois do novo costume. Por isso é que eu entendo que o direito, o papel do judiciário não é orientar os padrões culturais, nem fazer o papel de novo gestor da moral. Eu acho que o que há nesse caso é que os chamados novos gestores da moral fazem uma enorme campanha por novos padrões, pela mudança de padrões e referências culturais. Eu penso que não deve ser do judiciário para a sociedade, isso deve vir da sociedade via legislativo para o judiciário. Nós estamos invertendo as coisas no nosso elitismo. As pessoas dizem que a moral tradicional é uma patologia psiquiátrica, não é? Homofobia. Isso é uma agressão muito forte. Mas olha, hoje todo mundo é muito politicamente correto, não quer agredir ninguém. Mas é uma agressão aos conservadores dizer que um padrão moral tradicional é uma patologia psiquiátrica. Não é. Você pode chamar o sujeito de conservador, de reacionário, de careta, do que você quiser, mas não pode dizer que ele é um doente psiquiátrico. Porque não aceita um padrão moral que está sendo divulgado, promovido nas novelas. Foi educado a vida inteira dentro disso. Agora, padrão agora, dizem que padrão como outro qualquer. Levam para este campo homofóbico, portanto, para incorporar o viés psiquiátrico que o professor Rui traz aqui, não é o fato, isso aqui é uma interpretação minha, de ele não concordar com aquela relação. É o fato dele agredir aquele que vive nesse novo padrão. Porque eu posso ter o direito de não aceitar aquilo para mim, para os meus, e, entretanto, isso não me dá o direito de eu ir agredir. Quer dizer, o homofobismo, ele se manifesta quando isso se transforma na agressão, na violência, seja essa violência psicológica, verbal ou até física, como nós temos visto. E, nesse sentido, a posição do tribunal, mais uma vez, quer dizer, se reveste de uma importância muito grande. Mas eu quero pontuar aqui um detalhe. A tese sobre a qual o Supremo se debruçou é a questão patrimonial, a questão da sucessão, a questão dos planos de saúde, que foi muito citado. Tanto que foi enfatizado nos votos, de uma maneira geral, a questão da similitude desse tipo de relação com a união estável. Pois é. Dando o Supremo a esse novo tipo de consórcio. Há uma assimetria na situação. A mesma natureza quanto aos efeitos econômicos da união estável. Agora, o preconceito se manifesta contrariamente, mas juridicamente se discutiu a questão. Deixa eu fazer um intervalo, a produção já me sinaliza aqui que nós temos precisado para esse bloco, mas já vou deixar um assunto bastante delicado na linha do preconceito depois. A posição da Igreja Católica pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que em nota pública critica a decisão do Supremo e diz que o Supremo está extrapolando, portanto, o seu direito. Ora, quando a sociedade, de um modo geral, se manifesta e diz que é contra e não aceita, e isso é uma imoralidade, ela é preconceituosa. E quando a Igreja sai com uma nota dessa, ela é ou não preconceituosa? Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense.
Se você é assinante ligou agora, o programa conta hoje com as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer como um direito legal, a partir de então, a união entre pessoas do mesmo sexo. Reivindicação essa antiga, pelo Brasil já estão aí se multiplicando os casos de oficialização dessas uniões, que já existiam na prática, como dissemos aqui. E o Ceará, inclusive, na semana que passou, a imprensa já deu destaque ao primeiro, digamos, reconhecimento dessa união por um casal homossexual masculino do estado do Ceará. Bom, quando a sociedade, professor Roberto, Rui, Reginaldo, se coloca contra esse novo padrão, digamos, existente aqui numa sociedade plural, multiculturalista, isso é normal, né? Mas quando ela se manifesta contra, ela é acusada de preconceituosa. Quando o indivíduo, quer dizer, reverbera esse preconceito, ele está passivo, agora mais do que antes, né, das penalidades previstas em lei. E quando a igreja faz isso, como instituição? A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, na sua 49ª reunião na semana que passou, em São Paulo, fez publicar uma nota em que critica claramente a decisão do Supremo e diz que o Supremo extrapola, quer dizer, ao reconhecer como um novo padrão moral a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A igreja está sendo o quê? Intolerante, preconceituosa? E por que a igreja, em assim se manifestando, não está sujeita, portanto, às mesmas penalidades que o cidadão comum? Eu acho que a igreja é que extrapola as suas atribuições institucionais, não o Supremo. Porque não está afeto a ela essa questão. As pessoas podem contratar o que bem quiserem e podem viver da forma que lhes aprouver. A igreja não tem que interferir nisso. Aí sim é uma interferência moral, não é? num conceito jurídico. Eu acho que a igreja não tem que interferir nisso. A igreja vai interferir, e aí há cabida para isso, há cabimento para isso, com relação à criminalização ou não da homofobia. Por quê? Porque ela faz restrições aos homossexuais nos seus quadros, entre seus fiéis. E então ela vai ser criminalizada se mantiver essa conduta em passando uma lei que criminalize a restrição a homossexuais. Então aí ela tem voz. No caso específico da união, a união civil de pessoas do mesmo sexo, a igreja não tem ingerência, não tem interferência nisso. Eu acho que ela está equivocada, ela está tentando interferir numa coisa que não é da seara dela. É o meu pensamento. Professor Roberto, qual é a sua interpretação para essa posição da igreja, que a mim não surpreende? A igreja que até hoje, enquanto a AIDS, por exemplo, dizima, quer dizer, hoje parte da sociedade em vários países do mundo, pela transmissão do vírus, ela se coloca ainda hoje contra o uso do preservativo como forma de preservar a vida, e aí há uma contradição, porque a igreja fala em nome da vida, entretanto, na hora de preservar a vida, nesse caso específico, ela desdiz tudo que afirma, quer dizer, filosoficamente, teologicamente, digo melhor. Qual é a tua interpretação, Roberto? A minha interpretação é muito simples. Eu acho que a igreja católica, como as outras igrejas, mas aqui no Brasil a igreja católica tem uma ponderação muito maior, um peso muito maior, sempre teve, e vem perdendo terreno visivelmente para os evangélicos, por motivos que não vem a pelo comentar agora, mas na verdade a igreja está no papel dela. Ela tem que fazer isso mesmo, ela não vai ter força para mudar o curso da nova ordem colocada pelo Supremo no tocante à união dessas pessoas. Mas ela está no papel dela e só deve seguir o que ela acha aqueles que estão no contexto associativo dela. A igreja se refere, ela quer generalizar uma coisa que ela não pode generalizar e não consegue. Porque hoje a reação contra certas posturas da igreja católica é muito grande também. Então eu acho que ela está falando, acho eu, no vazio. Porque a igreja católica é a única do mundo, a religião católica é a única do mundo
que divide os seus fiéis em duas categorias. O praticante e o não praticante. O que é evidentemente um contrassenso. Ou você é católico ou não é católico. Se é católico, deve seguir o que a Igreja Católica diz, né? Ela coloca, quando ela não pode explicar alguma coisa, ela diz é dogma. Quer dizer, aquilo que não tem explicação lógica, mas tem que ser aceito pelos católicos. Tudo bem, ninguém pode discutir isso. Mas dizer que vai influir essa posição da igreja, não vai. Ela vem perdendo a sua capacidade de influência social há muito tempo. Talvez em pequenas comunidades, talvez ainda consiga. Mas que a influência será zero, não se tem a menor dúvida, diante da decisão do Supremo. O que eu quero colocar é o seguinte: não está a igreja, através dos bispos que assinam a nota, também sujeito às penalidades da lei? Isso não é uma manifestação, quer dizer, nesse instante de preconceito? Não, homofóbica não é mais preconceito. Não, livre É manifestação uma do opinião pensamento, que ela é uma tem o opinião. direito de manifestar. Acho que sim. Uma opinião, ela não está agredindo ninguém. O que ela está colocando Manifestando uma a opinião, posição, inclusive doutrinária. Agora não está cumprindo uma função de pacificação Isso é social. outra coisa. Porque vai, Você né? pode também criticar a igreja, mas a igreja tem o direito. Qualquer por igreja tem o partes, direito né, de colocar suas Roberto? coisas. Vamos por partes, como diria o estripador, né? Em primeiro lugar, vamos examinar a decisão do Supremo do ponto de vista simbólico e político. Rui, me permita, eu quero dizer o que eu não disse na minha primeira intervenção. O Supremo em nenhum momento falou em casamento. Sim. Né? Mas Na sua como decisão. o nosso mestre Embora na constitucional- prática isso vai acontecer. Fulano casou com cicrano. Ninguém pode evitar isso. Como o nosso mestre Licença constitucionalista nos ensinava aqui numa conversa antes da gravação, o Supremo choveu no molhado, para usar uma expressão sua, né? Quer dizer, já existia o reconhecimento da sociedade de fato, a Previdência reconhecia e tal. Ele propriamente, do ponto de vista jurídico, aparentemente, eu não li ainda o acórdão, mas aparentemente não inovou ou não inovou muito. Agora, já havia uma Mas tendência... alguns juízes não aceitavam. Sim, mas já havia E agora uma passam a tendência, aceitar. olha, há uns 10 anos ou 15 anos, Eles não podem mais que o variar. Tribunal do Rio Grande do Sul já tinha dado já tinha tomado essa posição, e isso vinha se espalhando pela magistratura do Brasil inteiro. Agora, e administrativamente? As decisões administrativas na área da Previdência Social e a Advocacia Geral da União já tinha simulado isso e tal. Mas então o que é? É um gesto político. Essa campanha mesmo é uma campanha política. E simbólica. Vivemos na era do simbolismo. Sim, a igreja, O que é que nesse se caso... pretendia? Vou chegar lá. O que é que se pretendia? Se pretende promover uma nova moral. Se pretende divulgar, promover, propagar novas referências morais e culturais. E aí existem algumas táticas ou técnicas que eu acho que não são politicamente muito corretas, nesse sentido. Por exemplo, chamar o pensamento conservador de fobia, como se fosse uma doença psiquiátrica. Acho que não é fobia, é um pensamento conservador. Por outro lado, há que se preocupar em delimitar o que seja uma agressão e o que seja a livre manifestação do pensamento de pessoas ou instituições. Eu não tenho nenhum compromisso com a Igreja Católica, mas me parece que a instituição igreja, ou membros dessa instituição como cidadãos, têm o direito de manifestar o seu pensamento. Claro, de opinar. E se o pensamento deles é conservador, eles têm o direito de manifestar um pensamento conservador. Não vamos dizer que isso é agressão. Se a igreja disser, ou alguém que nem é ligado à igreja disser, que desaprova o fulião participar do carnaval, está agredindo o fulião? O católico. Ninguém vai dizer, o católico ou não católico. Um agnóstico pode dizer, eu acho o carnaval uma festa contraproducente, uma festa censurável moralmente e pronto. Não está agredindo ninguém, ninguém vai dizer que ele é carnavalfóbico, nem que ele está agredindo os carnavalescos. Vai dizer que ele tem uma opinião conservadora, que a opinião dele está errada e tal. E tem o direito de fazer a crítica. Você está pontuando uma questão importante. A homofobia se caracteriza pela agressão, pela violência. Mas me deixa, eu chego lá. Não, Agora, não é o sentimento da pessoa. A pessoa pode não gostar de alguma coisa, agora não pode agir. Mas se estamos falando de agressão e violência, também não precisa chover no molhado e criar novas normas. No Brasil há uma proliferação de normas incrível, né? Uma fúria legiferante. E não proliferação de obediência às normas. Pois é. Então, já existe o Código Penal. Se estamos falando de agressão, já existe o Código Penal há muitos anos.
Não temos que estar criando Seja novidade. quem for agredido. Seja quem for agredido. É. Não temos que excepcionar vítimas, de criar coitadismos. Havendo dano, Concordo. seja de Vamos que criar natureza coitadismo. for, Perfeito, ou raciocínio. ameaça de dano. Inclusive, me permitam fazer algumas observações aqui politicamente incorretas. Né? Esse afã de promover novas referências culturais e morais está fazendo também um certo conúbio com algumas aspirações políticas. Porque a gente sabe que mobilizar massa não é fácil. E a gente sabe que na política existe o afã de mobilizar a massa. Então, mobilizavam-se determinados segmentos da sociedade que estão ficando cada vez menos inclinados a seguir salvadores, a seguir gurus. Então, mobilizavam-se estudantes. O movimento estudantil já não acredita mais nos gurus e nas promessas messiânicas da política. Tentava-se mobilizar o campesinato ou o proletariado, que também já não está tão inclinado a seguir os gurus do messianismo político. Agora estamos querendo mobilizar os grupos da sociedade que, de alguma maneira, sentem o tal mal-estar na civilização de que falava o Freud. Se sentem discriminados e são magoados. Não, peraí, estamos querendo mobilizar? Não, eles já se mobilizam. Não. E são talvez os únicos grupos que reúnem 1 milhão, 2 milhões de pessoas numa passeata. Sim, Partido político nenhum reúne hoje 50 mil pessoas Mas essa com a mobilização- proibição dos shows. Eles se mobilizam normalmente e já faz tempo. Aliás, foram essas mobilizações, se você me permite, Rui, só para pontuar, que fizeram com que ele chegasse a essa conquista da decisão do Supremo Tribunal. Certamente isso contribuiu em muito, porque deu uma ideia de volume, né, de massa. Exatamente. Então, Pois essa é, mobilização não é que nós estamos querendo promover agora, enquanto sociedade. Ela já existe, de fato, por esses grupos. Eu diria, Arnaldo, que partiu dos líderes, partiu dos mobilizadores de massa e eles tiveram sucesso, ou um relativo sucesso nessa mobilização. Mas eu diria que foi isso mesmo. E que o Supremo teve um gesto político e simbólico de corroborar com os chamados novos gestores da moral. Por isso é que o nosso mestre constitucionalista estava dizendo que ele choveu no molhado. Choveu no molhado do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista de uma política revolucionária no campo da moral, ele prestou um enorme serviço a essas forças que lutam por uma revolução moral. Não fez um papel jurídico, propriamente. E isso também, ou a igreja, ou qualquer instituição ou cidadão, tem o direito de dizer. Não vamos agora dizer que toda expressão de pensamento conservadora ou toda censura moral é uma agressão, porque não é. Inclusive, se tem magnificado as agressões nesse campo, que na maioria das vezes não são decorrentes de uma moral conservadora. A gente sabe que os conflitos nesse campo, muitas vezes, decorrem de desentendimentos. Digamos, os conflitos nesse campo aí, você sabe que tem conflito pelo desempenho de papéis. Tem conflitos em torno da remuneração, porque é um campo onde há muita prostituição e muita remuneração, muita exploração. Então, os conflitos nem sempre decorrem de uma moral conservadora. Hoje, está se querendo apresentar a violência nesse campo como decorrente de uma moral conservadora. E pode até existir algum caso ou outro isolado, mas me parece que a grande maioria dos conflitos nesse campo decorrem de desentendimentos de outra ordem. Nós temos, eu queria, antes de encerrar esse bloco, esse assunto, para mudarmos e passarmos para a pauta política, que não podemos deixar de abordar, eu queria abordar ainda aqui rapidamente aqui o próximo passo. Quer dizer, já muito, os homossexuais não tinham ainda nem esse direito que o Supremo acaba de reconhecer, embora na prática aqui e ali já houvesse isso, mas eles já tentavam concomitantemente o direito de adoção de filhos, de crianças. Com essa decisão do Supremo, obviamente isso vai se verticalizar ainda mais, essa luta, esse direito. Eu queria colocar este assunto, que certamente será o próximo passo, né, das reivindicações por parte das pessoas que vão realizar agora, quer dizer, vão oficializar, digamos, suas uniões. Professor Reginaldo, qual é o seu entendimento nessa perspectiva da adoção? De uma feita que setores da moral conservadora acham que isto é uma deformação comportamental e que poderá influir, estou aqui repetindo, não estou dizendo que esse é meu pensamento, e poderá influir, quer dizer, no comportamento de crianças adotadas por esses casais. Particularmente, não penso isso
filho de assassino não é assassino, do mesmo forma filho de ladrão não é ladrão, e enfim, por aí vai. Olha que as comparações vão lhe suscitar críticas politicamente corretas. A gente tem que correr risco na borda desses assuntos. Eu acho o seguinte, eu acho que os homossexuais existem, são uma realidade, e eles enfrentam um sofrimento grande, independente da questão moral. Eles existem no nosso entorno, na nossa família, entre os amigos, e eles passam por um sofrimento social, sofrimento moral, né, pela não aceitação de sua orientação sexual, de sua maneira de ser. Por isso eu acho que a atitude da igreja, se opondo à união entre eles, embora não seja ilícita, como eu disse, é a expressão da opinião, mas não vem na direção da pacificação da sociedade. Estimula, inclusive pode estimular os atos violentos de homofobia, porque muita gente se influencia pela opinião dos religiosos. Então, acho que ela devia calar, porque realmente não é da seara dela. Bom, Reginaldo, você não vai querer estabelecer uma censura, meu amigo. Não é censura. Ela pode expressar, mas ela vai influenciar atitudes grosseiras, violentas contra pessoas que existem de fato. Em relação à adoção de filhos, Arnaldo, que é a sua pergunta específica, aí eu sou um pouco crítico, eu sou um pouco cético, eu sou leigo, sou jejuno nessa área específica, você que é sociólogo, talvez o professor tenha uma opinião mais centrada. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a formação de uma criança, de um jovem, necessitasse da situação mais natural, que é pai e mãe, a polaridade homem e mulher, que é a polaridade fértil, né? Deve-se aceitar as famílias diferentes, tudo bem, eles existem, precisam se compor, acho natural. Agora, a criação de um filho, eu não sei. É verdade que o sujeito, às vezes, é filho de um religioso e é pervertido, é filho de um criminoso e é uma boa pessoa. Mas a formação, a gente não pode negar que a formação, a educação doméstica, aquela primeira impressão que a criança vai tendo em casa, tenha alguma influência. Eu não sei em que medida, mas sou preocupado com isso. Eu não sei se uma criança criada assim terá a sua formação perfeita. Roberto Martins Rodrigues, qual a sua opinião porque eu não tenho dúvida de que essa é a próxima pauta de reivindicação dos setores. Mas há outras pautas que virão. A poligamia, né? A questão da infidelidade no casal dessa natureza. O reconhecimento da pedofilia também está posto. Já existe uma legislação nova sobre pedofilia, excluindo do conceito aquelas relações de namoro, em que há realmente namoro, há uma relação mais ou menos estável de namoro. Então a sociedade avança, e como eu disse, o direito chega depois, e é normal que seja assim, porque o jurista, o fazedor da lei, ele tem que primeiro observar até que ponto está consolidado esse novo costume, para não fazer uma contra-revolução social. Então, a questão do menor... Da adoção. Eu não chamaria filho. A questão da adoção do menor precisa ser estudada com mais cuidado, porque essa instituição é nova no Brasil. Embora de fato já existisse, mas com esse clima de legalidade, de consolidação pela decisão do Supremo, tem que repercutir durante um certo tempo para que os pedagogos, os estudiosos da educação realmente... Eu acho que precisa um parecer científico abalizado. Eu acho que tem que ser estudado realmente. Eu não sou autor citável, porque eu não sou pai. Eu não tenho ideia direta de como deve ser a educação de uma criança. Eu me considero uma pessoa, do ponto de vista doméstico, que é quando eu morei no Rio, no seio de uma família muito pobre, que é aqui, eu me considero uma pessoa premiada, que fui educado de uma família harmônica, de uma família... Mas isso não quer dizer que isso seja a regra. Tem que ver com cuidado, porque na questão do homossexualismo, há aspectos médicos, psicológicos a considerar. Às vezes a criança já tem a tendência, e o casal que está criando não vai inovar nada. Roberto, eu penso que... questionamentos. Roberto, eu penso que existem tendências históricas que não tem quem segure. Como se observa, por exemplo, na arte.
tem uma onda romântica aí, todo pintor, todo escritor, todo compositor tende para o romantismo. Depois vem uma onda realista, todo mundo tende para aquilo. Aliás, E nós dá vivemos. licença, uma coisa mais ou menos, até certo ponto cômica. Outro dia um amigo meu estava me dizendo que no dia que desaparecer a infidelidade, a grande música vai acabar. Pois bem, então eu acho que nós vivemos um período histórico que tende à permissividade. E também nós somos muito influenciados pelo que acontece no primeiro mundo. Então, olha, aborto, eutanásia, descriminalização da pedofilia, todas essas coisas virão. Eu não gosto de fazer futurologia, mas há momentos que a gente segue. Então, a adoção de crianças por casal também claro, será natural claro, para você. Uhum. E um dia desse um aluno me perguntou se podia casar com uma cachorrinha, porque a zoofilia também existe. Estamos hoje adotando uma referência que as coisas existem e devem ser reconhecidas. A zoofilia também existe. Ninguém desconhece. E um aluno irreverente disse, professor, e se eu quiser casar com uma cachorrinha, uma pastor alemão tão bonitinha e tal, também vai ter, não tenha dúvida que vamos ter. Mas aí fica no campo não da gozação. Mas não é incomum aquele negócio não é incomum, não. Da afetividade pela jumenta. Pois é, isso no interior é muito comum. Muito comum. E ninguém desconhece Tanto isso. que a primeira pergunta do padre no confessionário, na minha época, era se tinha havido alguma relação com o animal. Olha aí. E no meio urbano essa pergunta, né? do confessionário. Você era um menino urbano. Isso era meio urbano. A fêmea do peixe-boi chama-se peixe-mulher. Bom, eu obviamente que essa discussão sobre a adoção de crianças, de filhos por casais do mesmo sexo, certamente será tema de um programa todo aqui, nosso, com a participação, inclusive, dos setores médicos, para poder a gente aprofundar. Eu vou fazer mais um intervalo e, quando voltarmos, eu vou colocar na discussão uma pauta político-administrativa. Aqui estávamos falando de políticas sociais, outra agora uma administrativa, que é essa briga entre o governador Cid Gomes, do Ceará, com o ministro dos Transportes, em função do estado de miséria, de intrafegabilidade que se encontra as nossas estradas. De extrema pobreza das estradas. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este bloco um pouco mais curto, porque o assunto dos dois blocos anteriores, essa decisão do Supremo, muito polêmico, nós acabamos ultrapassando um pouco da equidade do tempo dos blocos, mas não tem problema. Eu quero aqui, nesse instante, fazer um registro na presença do presidente de honra, que para o nosso orgulho é integrante da nossa equipe, professor Dr. Rui Martinho Rodrigues, que instalou a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo na semana que passou, na última quarta-feira, numa grande solenidade realizada na sede da Associação Cearense de Imprensa do Estado do Ceará, com a presença de várias autoridades, inclusive representantes dos três poderes, do Legislativo, do Judiciário e do Poder Executivo. Desde já agradecemos aqui as presenças dessas pessoas, bem como do mundo intelectual e empresarial. O doutor Reginaldo, que é assim, a ele cabe todas as honras e todos os méritos pela fundação, pela criação e instalação de mais esta academia, que certamente contribuirá aí muito com a cultura, não só com a literatura, seja ela literatura ligeira, ou a poesia, a prosa, mas a literatura de um modo geral, e as discussões dos grandes temas do nosso Estado. Quero, portanto, parabenizar o professor Rui e o professor Reginaldo aqui e colocar de já este programa à disposição da academia para que nós possamos aqui discutir os assuntos. Lembrando que o professor Roberto Martins Rodrigues é um
dos integrantes. É integrante emérito. É mérito da Pela nossa idade, né? academia. Bom, eu queria colocar para vocês o assunto, o objeto que eu deixei no bloco anterior, que é essa polêmica entre o governador Cid Gomes, do Ceará, com o ministro Alfredo Nascimento, dos Transportes, do atual governo da presidenta Dilma Rousseff. O governador, na semana que passou, no governo itinerante, na cidade de Sobral, disse que o ministro era inepto, incompetente e desonesto. Isso num desabafo do governador pelo descaso na sua interpretação, que se verifica na prática do ministro, para com a situação de intrafegabilidade das estradas do Ceará. É bom que a gente diga aqui que esse é um problema crônico, histórico. Estradas federais. Estradas federais que cortam o estado do Ceará, as BRs, assim chamadas. Porque as estradas estaduais, as CEs, diga-se de passagem, estão muito bem cuidadas. Aquelas são de responsabilidade do governo do estado, o governo está mantendo e você trafega com segurança muito bem. Agora, as BRs, infelizmente, a 116 e a BR-222, são uma lástima, para usar essa expressão, que é bem nossa aqui no Ceará. E o fato é que foi parar na justiça. O ministro acionou o governador, judicialmente, para que ele prove as acusações que ele fez. Quero crer que principalmente a de desonesto, acho que é aí talvez um processo de calúnia, alguma coisa, de difamação. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar, na semana que passou em sessão, pela comissão, a convocação do governador para que ele vá à Câmara prestar depoimento e explicar as razões dessa briga. Eu queria, então, professor Roberto, qual é a sua percepção, a sua leitura para isso? É uma querela política ou isso efetivamente tem a ver com a tradição malsã da nossa cultura? Lembrando que o ministro Nascimento, Alfredo Nascimento, é do PR, o único partido que faz oposição ao governador aqui no estado do Ceará. Embora apoie o federal. Embora seja aliado no plano federal. Eu acho que as nossas estradas federais sempre foram muito ruins. E agora elas simplesmente, em grande parte, deixaram de existir. A ponto de empresas de transporte intermunicipal e interestadual terem sido obrigadas a desviar o trajeto de suas linhas no sentido de evitar desastres, acidentes, etc, etc. O metrô geral do DENIT, como se chama hoje o antigo DNR, já declarou que o problema não é de verba, não é de dinheiro, é de má gestão. Ora, se é de má gestão, a ele cabia tirar os maus gestores e colocar os bons. Porque a gestão é também federal. Claro, a gestão é federal. Por outro lado, a postura do governador, você colocou muito bem o nome, foi um desabafo. Eu acredito que ele não tenha querido jogar em cima do ministro o que ele realmente disse, no sentido da desonestidade, da ineficiência e tal. Ele quis chamar a atenção de maneira mais enfática pelo fato de ser governador e causou uma certa espécie porque o governador Cid Gomes é considerado um homem moderado, mais tranquilo dentro dos Ferreira Gomes. São pessoas que a gente sabe, brabas, né, acostumadas a um DNA agressivo quando entendem que é necessário. Mas eu acredito que foi mais no sentido de fazer uma advertência, não deixando de ter uma certa conotação política, porque o ministro é do partido que aqui no Ceará lhe faz oposição, liderado pelo doutor Lúcio Alcântara. Não deixa de haver esse viés. Mas eu acho que foi uma advertência boa, uma advertência oportuna, uma reação natural do governador, cabendo, evidentemente, a gestão das coisas estaduais, mas cabendo também exercer uma certa liderança em face do governo federal
para chamá-lo às ordens, obrigá-lo a ser para com o Ceará um pouco mais atencioso. Mas isso decorre também, Arnaldo, vamos dizer, da pouca força política dos nossos representantes no Congresso. No caso, os 22 deputados federais não e os estou 3 dizendo senadores. que não são bons, que não são eficientes, mas eles têm que ser mais enfáticos, mais agressivos na defesa dos interesses do Estado perante a União. Professor Rui, ressalte que o governador, antes de fazer esse discurso inflamado em Sobral, que motivou essa ação judicial por parte do ministro e essa convocação por parte da Câmara Federal, ele disse em outro tom, as matérias estão publicadas, que várias vezes foi ao ministro, explicou para ele, mostrou para ele a situação das estradas, pediu a intervenção direta do Ministério no sentido de agilizar as correções e não foi atendido. E o ministro veio a público desmentindo, dizendo que nunca tinha sido procurado pelo governador com essa pauta de reivindicação. Na semana que passou, mais precisamente na quarta-feira, o governador publicou foto na imprensa local, em reunião com o ministro e com assessores, discutindo este assunto, para provar que ele já havia levado essa pauta não apenas uma vez. Né? Qual é? A política é um território dos embates mesmo. Inclusive, a violência física não é estranha à política. Né? Então, não me surpreende que existam esses embates e que, em algum momento, descambem para a justiça. Agora, o que eu penso é que o Ceará, como Estado, e a representação política do Ceará foi paciente demais com o estado das rodovias federais. Porque há muitos anos que as nossas rodovias estão deterioradas. Eu não sei há quanto tempo esse ministro está respondendo por esse ministério. Desde o início do atual governo. Pois é, mas há muitos anos, olha, aí há uns 2 ou 3 anos, eu viajando para Recife, entre Aracati e a divisa do Ceará, eu perdi 3 calotas, amassei um aro e fiquei com um pneu deformado, que os borracheiros chamam de embuchar o pneu. Que poderia ter tido consequências muito mais graves. Em caso de acidente. Também, né? Na BR-116, no Cariri, em 2008, eu fiz uma viagem rodoviária para ali e não tinha mais estrada no leito da estrada. A gente saía por dentro dos buracos, não era caindo em buraco, era andando por dentro. Né? E eu até estranhava, porque o Ceará esteve nos últimos anos na base do governo. E as nossas estradas sempre estiveram deterioradas. Isso evidencia, o Roberto tem razão, uma certa ou desprestígio ou omissão da nossa representação política no Congresso Nacional, a quem caberia, em primeira instância, reverberar essa reivindicação do Estado para evitar que o governador tivesse que fazer um discurso como esse. Né? Agora, o Reginaldo, você participou do Rally dos Buracos, convocado pelo governador? O governador... Lançou um rap. Lançou, exatamente. De forma bem irônica, ele convidou o cearense a participar do Rally dos Buracos das BRs, para dar à população a dimensão, né, da sua indignação com esse descaso. Depois dessas 2 viagens a que eu me referi, eu me senti preparado para o Rally Paris-Dakar. Então você certamente participou desse aqui. Esse fato, você pode sequenciar. Primeiro, é fato, as estradas do Ceará estão em estado deplorável, você sai para os estados limítrofes, você sente a diferença. Isso não se pode explicar, a não ser politicamente. É nítida a diferença. É nítida a diferença, o governador tem razão na sua queixa. Também estranhei, ele é um homem normalmente muito llano, muito elegante, ele ter perdido o limite e ter feito aquele tipo, as estribeiras, e ter feito aquele tipo de acusação. Que vai dar aso aí a uma interpelação judicial. Se for classificado como calúnia, ele vai ter sessão da verdade, vai poder provar a desonestidade. Se for apenas uma difamação, ele vai ter que se retratar, como a lei instrui nos casos de crime contra a honra. Achei que ele não precisava chegar a tanto. Agora, que ele feriu realmente um assunto que estava incomodando a toda a população Mas do Ceará. Não tem aquele ditado, aquele dito popular, que por causa a falta de um grito se perde a boiada? Pode ser que tenha sido esse o grande grito. Certamente, porque coincidência ou não, mas na última quarta-feira o ministro foi convocado pela presidenta Dilma Rousseff para uma audiência e certamente essa pauta, embora não tenha sido especificamente esta, mas este foi o assunto principal, porque o governador é aliado da presidenta e a imprensa deu inclusive muita repercussão a essa reunião do ministro com a presidenta, que por coincidência a pauta não foi anunciada, o que evidencia que houve, quer dizer, o assunto foi tratado de uma outra forma.
Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Agradecendo aos nossos debatedores, os professores Reginaldo Vasconcelos, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues, e em especial a você, assinante, com um convite para um próximo Visão Política. Até lá.